tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Hoje é o dia quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016. Donald Trump triunfou, contrariou todas as projeções, surpreendeu o mundo e será o 45º presidente dos Estados Unidos. A vitória de Trump para o comando da maior potência do planeta provocou uma turbulência nos mercados globais. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Clara Leite. Polêmico, magnata do setor imobiliário, ex-apresentador de TV, o republicano sem experiência política derrotou a experiente democrata Hillary Clinton. Um perfil que convenceu. Trump já declarou: "Eu nunca fracassei, nunca falhei, porque sempre transformei uma derrota em sucesso." É símbolo do chamado self-made man, o indivíduo que se fez sozinho. Apesar de ter recebido $1 bilhão de dólares, aliás, do pai, o que ele define uma pequena ajuda para começar no ramo dos negócios. Além das ideologias defendidas por Trump, você acha que a imagem de administrador de empresas de sucesso em um cargo público ajudou na vitória? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. No primeiro discurso, Trump adota tom conciliador com os norte-americanos e com outras nações, diferente de outros discursos ríspidos, principalmente contra imigrantes. No Brasil, o presidente Michel Temer afirma que a vitória de Trump não muda nada na relação do país com os Estados Unidos. Inflação oficial acelera em outubro, mas tem a menor taxa para o mês desde 2000. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa falando, claro, do dia histórico nos Estados Unidos. Donald Trump é o novo presidente da maior potência do mundo e vai comandar a Casa Branca nos próximos 4 anos. É isso mesmo. Donald Trump adotou um tom de união e conciliação, tanto com o povo norte-americano quanto com outras nações. Diferente de outros discursos ríspidos, principalmente contra imigrantes. Logo depois da confirmação, Donald Trump começou o discurso agradecendo a adversária Hillary Clinton. Donald Trump contou que tinha acabado de receber a ligação de Hillary Clinton, dando parabéns a ele e toda a equipe. Trump aproveitou para elogiar o esforço dela durante a campanha. Um dos principais momentos do primeiro discurso como novo presidente, o republicano disse que é hora de todos se unirem e trabalharem juntos para reconstruir o país. Também reforçou a boa relação dos Estados Unidos com todas as outras nações e pessoas. Trump disse que vai aproveitar a experiência de empresário para comandar os Estados Unidos e completou: "Para ser histórico, tenho que fazer um ótimo trabalho, seja em 2, 3 ou até 8 anos, já indicando que pode se reeleger." E quem acabou de falar foi a candidata derrotada, Hillary Clinton, que fez seu primeiro discurso após a perda da eleição presidencial americana em Nova York, onde acompanhou a apuração dos votos. Muito aplaudida, a democrata disse que o resultado das eleições foi doloroso e que o país está mais dividido do que ela pensava. Ela afirmou que a lei, a igualdade de direitos, a liberdade de culto devem ser respeitados e defendidos. Hillary pediu para que os americanos se certifiquem de que suas vozes continuarão a ser ouvidas. Ela agradeceu à família Obama pelos últimos anos de governo. Falou ainda que deseja sucesso a Trump, que se ofereceu para trabalhar com ele pelo país e espera que o republicano trabalhe em prol de todos os americanos. Bem, agora o pronunciamento esperado é do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que já falou com o presidente eleito Donald Trump nesta manhã. Ele parabenizou Trump pela vitória, segundo um comunicado oficial.
Obama ainda convidou Trump para encontrá-lo amanhã na Casa Branca para falar sobre a transição de governo. Ainda, segundo o comunicado, uma das prioridades do presidente Barack Obama é assegurar uma transição suave de poder. Obama deve fazer ainda hoje um pronunciamento oficial na Casa Branca. Inclusive, a gente tem imagens ao vivo da Casa Branca, onde o presidente Barack Obama deve se pronunciar dentro de instantes. À esquerda, então, você vê a candidata derrotada, a democrata Hillary Clinton, que acabou de fazer, então, esse pronunciamento, falando que a derrota foi dolorosa, mas que parabenizou Donald Trump. E à direita, então, você vê ali a Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve se pronunciar em instantes. Ele que já disse, que já convidou, inclusive, o presidente eleito, Donald Trump, para uma reunião amanhã na Casa Branca, como nós acabamos de falar, para tratar, então, de assuntos da transição de governo, né? Lembrando que Donald Trump assume no dia 20 de janeiro do ano que vem, então, até lá tem cerca de 70 dias em que Obama ainda deve cumprir o seu mandato. Tá certo, a gente vê ali então o púlpito já aguardando a chegada de Barack Obama e você vai acompanhar todo o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, atual presidente dos Estados Unidos, ainda em exercício então Barack Obama, em instantes aqui no Link Record News. Bem, e Donald Trump, que foi uma das maiores surpresas nestas eleições, fez da desilusão do eleitorado uma arma para conquistar votos. O céu nunca foi limite para as ambições de Donald Trump. Ele arranhou as nuvens com a torre de 50 andares no quarteirão mais chique de Manhattan. E foi além. Passeou o nome nos ares quando comprou a ponte aérea Washington-Boston-Nova York nos anos 80. Na mesma época, adquiriu o Hotel Plaza e o Cassino Taj Mahal, inaugurado como sendo a 8ª maravilha do mundo. Hoje ninguém sabe se Donald Trump ainda merece o título de milionário. Ele não divulgou as declarações de renda como os candidatos a presidente costumam fazer aqui. Donald Trump desbancou 16 candidatos republicanos. Com um discurso antipolítico de homem de negócios, ele conquistou espaço dentro de um eleitorado insatisfeito com a atual situação econômica do país. Foi assim que convenceu Cláudia Magalhães e Aureliano Carmo a irem às urnas pela primeira vez. Eu acho que ele vai trabalhar para nós, ele não está fazendo isso para ele ficar mais rico. Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México. E o casal, apesar de imigrante, apoia. Você não fecha a porta da tua casa? Tua casa não é aberta para qualquer um entrar. Um país tem que ter as portas fechadas. Mas foi a chamada Brigada Polaca que ergueu a famosa Torre de Trump na Quinta Avenida. Imigrantes ilegais que ganhavam 1/3 do piso da categoria. O playboy dos anos 80 se tornou o fator surpresa dessas eleições. Contando com os votos de um eleitorado insatisfeito, Trump chega para ocupar o imóvel mais cobiçado do país. E sobre a vitória inesperada de Donald Trump, a gente aproveita agora para te convidar para votar na nossa enquete do dia. A gente perguntou se você acha que a imagem de administrador de empresas de sucesso de Trump ajudou na vitória. Para votar, entre nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use a hashtag #LinkRecordNews. E você também pode opinar por meio do nosso WhatsApp. Anote aí o número, o DDD é o 11 e o número é o 953071851, conforme aparece aí embaixo na sua tela. A gente espera a sua participação. Agora a gente faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. E daqui a pouco, o discurso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os detalhes você acompanha em instantes. Fique com a gente. 3h15 no horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. E nós seguimos com a repercussão do resultado da eleição americana. E quem tem as informações é a nossa correspondente na Flórida, Tina Roma. Tina, boa tarde. Boa tarde para vocês. Pois é, e que resultado surpreendente. Com certeza esse continua sendo o assunto do dia. Foi durante a madrugada aqui, quando as pessoas foram às ruas. Aqueles que votaram em Donald Trump foram às ruas para comemorar. E aqueles que votaram em Hillary Clinton continuam receosos, com muito medo do que pode acontecer pela frente. Esse foi o principal assunto das pessoas antes de irem para o trabalho. E com certeza está sendo nesse momento, no horário de almoço, já que nós estamos 3 horas antes de vocês aí no Brasil.
Esse com certeza será o assunto agora na hora do almoço. As opiniões se dividem, alguns surpresos, outros receosos e, claro, outros comemorando e contrariando, então, as pesquisas que aconteceram agora durante toda a campanha. Donald Trump se torna presidente dos Estados Unidos. Olha, ele não ganhou entre aqueles que votaram. O público latino, a grande maioria, preferiu Hillary Clinton. E foi assim também com os eleitores negros e também com as mulheres. Mas nós estamos falando aqui da Flórida, onde nós temos 17% dos eleitores latinos. Ainda assim, Donald Trump levou a melhor também aqui no estado da Flórida. Foi uma grande surpresa, mas não tão grande se comparado ao resto dos Estados Unidos. Porque aqui as pesquisas mostravam o tempo inteiro um empate técnico e muitas vezes mais tendendo para uma vitória de Donald Trump. As opiniões aqui se dividem. Então agora, aqueles que votaram em Donald Trump comemoram, principalmente aqueles que trabalham com comércio, que vinham sofrendo com isso já há algum tempo, principalmente nos últimos meses. Essas pessoas que votaram em Donald Trump agora torcem para que essa mudança venha e venha logo. Aqueles que votaram em Hillary Clinton estão receosos, estão com medo, afinal de contas se trata de um presidente diferente, radical, polêmico. E aqueles que tinham dúvida agora torcem para que essas mudanças aconteçam e aconteçam da melhor maneira possível. Agora, com relação ao discurso que foi feito por Donald Trump logo depois da vitória, muitas pessoas já começaram a ficar mais tranquilas. Afinal de contas, ele disse que vai trabalhar duro, vai tentar mexer na infraestrutura do país para melhor dobrar a economia dos Estados Unidos e pediu, nesse momento, união entre todos os partidos, republicanos, democratas e os liberais também. Pediu a união de todos, vamos trabalhar juntos e vamos fazer a América grandiosa novamente. Tem um detalhe, hein? Durante o discurso, nós já comentamos por aqui, ele parabenizou Hillary Clinton por todo o seu trabalho que foi feito aqui nos Estados Unidos. Enfim, as opiniões nesse momento são diferentes, mas uma coisa é certa, todos torcem para que Donald Trump faça um excelente trabalho aqui nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Tomara, né, Tia? Tomara, Obrigada exatamente. pela sua participação aqui no Link. Bom, de qualquer jeito ficou bastante dividido, né? A Flórida, que era um estado decisivo nas eleições, Trump acabou levando, a expectativa da campanha da Hillary, ela era levar lá no estado, acabou não acontecendo, né? Assim como Obama fez nas duas últimas eleições, né? Ele ganhou na Flórida nos 2 mandatos e agora a expectativa era essa, mas Trump triunfou, né? É, surpreendeu, né? Bom, e o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius Freitas, fez uma análise sobre a vitória de Trump. Depois de 18 meses de uma disputa extremamente acirrada, as eleições americanas chegam ao fim com a vitória de Donald Trump. Algo completamente esperado pela mídia internacional, pela mídia norte-americana e que, de alguma forma, fez com que as pessoas olhassem novamente o resultado e começassem a fazer uma análise do que aconteceu. E nós podemos resumir em 3 coisas importantes. Primeiro, a candidatura de Hillary Clinton, de alguma forma, refletia uma continuidade do mandato de Barack Obama e isso fez com que as pessoas repensassem porque acabaram de receber contas com relação ao Obamacare, que fez com que elas refletissem mais sobre o custo que teria a continuidade de um 3º mandato do presidente Obama. O segundo aspecto importante é que o discurso de Donald Trump, de alguma forma, foi melhor adaptado às necessidades do eleitor norte-americano que estava buscando aí alguém que, de alguma forma, fosse contra tanto ao poder constituído dentro do seu partido como o próprio governo. Então, se espera de Donald Trump que ele seja um presidente reformista e que faça grandes mudanças na estrutura da sociedade americana. E terceira questão importante é que é necessário que os Estados Unidos se recuperem economicamente, politicamente e principalmente na matéria de defesa para que o mundo se sinta mais tranquilo. Quando os Estados Unidos estão menos... Bem, agora você acompanha com a gente imagens ao vivo da Casa Branca nos Estados Unidos, porque o presidente Barack Obama faz então seu primeiro pronunciamento tão esperado após a vitória de Donald Trump como novo presidente então dos Estados Unidos. Vamos ouvir. The sun is up, and I know everybody had a long night. I did as well. I had a chance to talk to President-elect Trump last night, about 3:30 in the morning, I think it was, to congratulate him on winning the election.
and I had a chance to invite him to come to the White House tomorrow to talk about making sure that there is a successful transition between our presidencies. Now, it is no O secret presidente that the Barack Obama, president então, elect acaba and de I have dizer some pretty que, significant entre outras differences. coisas, no início do seu discurso, de que sabe que todo mundo teve uma noite longa, né, de muito trabalho, de apuração, e que chegou a ligar para o presidente eleito Donald Trump, parabenizando e também convidando para esse encontro na Casa Branca. Ele falou justamente para que esse encontro seja um encontro amigável, para que eles façam aí uma transição tranquila de governo, né? Mudando, então, toda aquela cena que eles tinham até então de inimizade, né? Um contra o outro durante a campanha política. Agora, então, eles mostrando já um posicionamento diferente. Barack Obama também lembrou da transição que fez com George W. Bush, disse que foi uma transição muito tranquila e que espera que dessa forma também seja feita essa transição com Donald Trump, apesar de pensarem de maneiras muito diferentes, segundo ele. Ele instrui, inclusive, a equipe dele a seguir o exemplo da equipe política de George Bush, como foi, então, na época em que ele chegou à Casa Branca. Ele foi recebido com todas as pompas, com bastante tranquilidade, num clima bastante amigável. E é isso que ele pretende fazer, então, a partir deste momento com Donald Trump. Obama também disse que ele reforça que a transição é importante que seja uma transição pacífica, que falou, inclusive, com a candidata derrotada do partido dele, Hillary Clinton, e que apoiou e que também enalteceu o trabalho dela durante a campanha. Pois é, ele disse que ela teve uma vida extraordinária aí na vida pública, como secretária de Estado, disse que tem orgulho de Hillary Clinton, justamente por todo esse trabalho na vida pública, política, que ela teve até esse momento no governo dos Estados Unidos. Obama também destacou ainda o trabalho de Hillary Clinton durante a campanha, disse que a candidatura dela é histórica, a primeira mulher a se candidatar por um partido grande, disse que ela e o ex-presidente Bill Clinton vão continuar fazendo um bom trabalho para todo o país. Ele disse que todos ficam tristes, né, quando o seu lado perde, mas que é importante lembrar hoje, no dia seguinte, então, de toda essa disputa da corrida pela Casa Branca, que quem está em primeiro lugar são os americanos, não são os republicanos, nem mesmo os democratas, mas o povo, os cidadãos americanos. Barack Obama destaca que todos os americanos são patriotas, em primeiro lugar, mas que quer um melhor país para todos. Ele destaca também a unificação do país, a importância da unificação do país depois dessa campanha, né, tão disputada e tão polarizada. Obama disse ainda, aliás, reforçou a importância do respeito de uns pelos outros e disse que espera que Donald Trump siga, então, nesta ideologia, na ideologia do respeito ao povo americano. Ele parabenizou a equipe, disse que mantenham então a cabeça erguida, a equipe de Hillary Clinton, da campanha de todo o partido, disse que para que mantenham a cabeça erguida e que a vida política continua e que o partido é um partido bastante forte e consolidado. And everyone on my team should be extraordinarily proud of everything that they have done. Agora ele faz um balanço que a equipe dele fez durante esses 2 mandatos em que ele esteve no poder e diz que deixa o país mais forte, então, para a chegada do próximo presidente eleito, então, agora, Donald Trump. Ele diz também que o país fica mais forte do que há alguns anos atrás e que ele diz também para a equipe dele que ganhar ou perder faz parte, né, do jogo e que sigam em frente.
Ele diz que todos, então, trabalharam dia a dia, arduamente, para que esse progresso fosse alcançado nos Estados Unidos. Não só lá dentro do governo, mas os professores, os médicos. Ele, então, parabeniza e cumprimenta, então, todas as pessoas que fizeram parte desse progresso, segundo ele, no governo dele. But to the young people, ele destaca também a campanha, que foi uma campanha dura, que os americanos estão num momento efervescente, digamos assim, e que os ânimos precisam ser acalmados e unificados. Ele fala que as campanhas são realmente muito difíceis, como a gente viu aí, muitas trocas de farpas entre republicanos e democratas. Ele disse que a campanha nem sempre inspira, mas é que faz parte realmente de toda e qualquer campanha política, como a gente vê aí em todo o mundo. Ele também manda um recado para os jovens que se envolveram na política pela primeira vez, que não fiquem desencantados com a política e que ainda tem muito caminho pela frente. Disse ainda que os jovens realmente podem fazer a diferença e falou aí uma frase: lute pelo que é certo, que é isso que pode fazer a diferença, incentivando então os jovens a serem mais atuantes daqui para frente. We try really hard to persuade people that we're right. And then people vote. Dizendo então, and then if we lose, we learn from our mistakes. Ele fez uma brincadeirinha com o seu ex-adversário Joe Biden, que já perdeu as eleições antes. We get back in the arena. We go at it. We try even harder the next time. The point, though, is that we all go forward. Ele diz então que é assim que a política funciona, né? Ele disse que realmente a campanha dos democratas foi bastante dura, bastante árdua, que eles lutaram muito, mas que a vitória sai para um dos lados, um ganha e o outro perde, né? Mas a gente vê aí que ele está bastante tranquilo e realmente disposto a oferecer apoio a Trump. Agora ele acabou de dizer também que, por mais que eles perderam as eleições, isso faz parte, que vão sair fortalecidos dessas eleições. Diz que agora todos estão torcendo pelo sucesso de Trump. Ele lembra que ele próprio perdeu as eleições. Ele disse que a boa-fé é essencial para uma democracia vibrante, para uma democracia justa, correta, e é assim, então, que se pretende seguir e apoiar Donald Trump. Obama também disse que a confiança, que tem confiança nessa jornada, na jornada dos americanos, de que vai continuar e que ele espera que o próximo presidente, Donald Trump, tenha sucesso. Ele encerrou aí, então, que é comum um revezamento, né? Que você pega o bastão, corre, mas passa adiante, que é o que ele faz, então, neste momento, passando o bastão adiante para Donald Trump, deixando a Casa Branca, ele que ainda tem uns 70 dias, mais ou menos, de governo, já que Trump só assume em 20 de janeiro de 2017. O recado de Barack Obama acho que foi bastante claro. Ele quis unificar, apaziguar os ânimos, uma vez que essa disputa foi uma longa disputa, uma campanha dura, com muitas ofensas pessoais, inclusive. Então, acho que agora ele fez um papel de apaziguador para que, já que Trump foi eleito, que faça um bom trabalho, que será um trabalho para toda a nação, E ele mostra aí que ele está de acordo com Trump, que agora também já tem um discurso mais calmo, mais tranquilo, mais amigável, dizendo que quer a união de todos os partidos, também colocando, assim como fez Barack Obama, os americanos em primeiro lugar, os cidadãos em primeiro lugar e não os partidos. Exatamente. Bom, que assim seja, A gente faz agora uma pausa rápida para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. E a seguir tem a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Continue com a gente. Já, já.
3h36 no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com a sua participação. E de volta com o assunto do dia no mundo inteiro, né? Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos, é o 45º presidente dos Estados Unidos. Vai tomar posse no dia 20 de janeiro. Diante disso, nós perguntamos, você acha que a imagem dele de empresário de sucesso, ele, como você sabe, é um magnata do ramo imobiliário, empresário de sucesso bilionário, tem aí uma renda bancária e uma renda de aproximadamente, aliás, uma conta bancária de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Você acha que essa imagem de empresário de sucesso influenciou para que ele ganhasse essas eleições? Para votar e opinar sobre esse assunto, entre nas nossas redes sociais usando a hashtag #LinkRecordNews. Ou então, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela, DDD 11, número 95307-1851. E por meio do nosso WhatsApp, nós já temos participações na tela. Vamos lá, então, as participações que chegam a respeito das eleições americanas, Donald Trump. Quem manda agora a participação é Alexandre, de Caravelas, Bahia. Ele diz, sim, isso foi um fator que determinou a vitória de Trump. O fato dele não ser um político, ser um empresário, portanto. Mais participação chegando. Eduardo, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. O que ajudou a vitória de Trump, segundo ele, foi a intolerância dos americanos com os estrangeiros. Ele que propõe, então, deportar os estrangeiros, os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, fazer um muro ali entre Estados Unidos e México. Então, a opinião dele registrada. Obrigada pela participação. Mais um agora da Valquíria, de Campinas, São Paulo. Não, o que deu a vitória a Trump foi o discurso de protecionismo. Tem muito americano desempregado porque os latinos aceitam salários menores. Eles querem um país só para eles. Esse que foi um discurso, então, até considerado um pouco xenófobo, né, do candidato agora presidente eleito, Donald Trump. A gente espera a sua participação. Pode votar. Até o final dessa edição, a gente vai trazer o resultado final da enquete aqui no Link Record News. Mas enquanto isso, a gente segue com esse assunto, porque a enviada especial da Rede Record, Adriana Araújo, acompanhou a maratona dos eleitores na cidade de Nova York. Go out and vote tomorrow. Let's get out and vote! I ask you to vote. Os americanos parecem ter atendido aos apelos. No país onde o voto não é obrigatório e o dia da eleição não é feriado nacional, muitos tiveram que madrugar na fila e enfrentar o frio para poder escolher seu candidato. O nova-iorquino tem que esperar muito. Olha, essa fila aqui para votar numa escola vira a esquina, só termina lá no fim do quarteirão. Em média, eles gastam 45 minutos para conseguir votar. Foi o que esperou Cole com os 2 filhos. É importante mostrar às crianças que votar é uma grande responsabilidade, afirma o eleitor de Hillary. Algumas sessões eleitorais têm até intérprete de japonês, mas não tem fila preferencial. Jacob, de 89 anos, não se importa. Cheio de energia, o veterano de guerra fez questão de votar em Trump. A metrópole onde votam 5 milhões de eleitores mais lembrava um esquema de guerra. A polícia cercou todo esse quarteirão em Manhattan, em frente à residência de Donald Trump. Os pedestres sequer podem passar na calçada em frente ao prédio e também foi montada essa outra barreira diferente aqui, olha. Essa fila de caminhões estacionados na porta do prédio justamente para impedir qualquer tentativa de ataque. Parei para conversar com as turistas brasileiras e é assim, basta aparecer uma câmera, sempre aparece também um manifestante querendo expressar opinião política. Vocês viram isso na cidade o dia inteiro, sentiram esse clima? Clima de total eleição, todo mundo querendo aparecer, essa coisa bem, ó o cartaz atrás. No caso aí é um cartaz a favor do Trump. A favor do Trump e eu a favor da Clinton. Democracia. Democracia. Trump até poderia votar a pé se não fosse um presidenciável. A 4 quadras da casa dele, a sessão ficou cercada de curiosos. O Mike ficou aqui durante a pausa para o café da manhã. Ele gastou esse tempo esperando o Trump chegar. Trump is the best, in your opinion? Trump is the best man for the job. Assim como o magnata, o operário acredita que os imigrantes ilegais estão destruindo a economia dos Estados Unidos. Eles tiram nosso trabalho, tiram comida da mesa da minha família. Voto em Trump, diz convicto.
Cherry também esperou para registrar um momento histórico, mas o voto dela foi para Hillary. O eleitor pede: quero ver nosso país unido de novo. Bom, e Donald Trump conquistou os votos da maioria dos americanos, mas também tem muita gente insatisfeita, claro, né? Boa parte votou na Hillary. Pois é, o país estava completamente dividido, foi a eleição mais polarizada. E nós conversamos com uma brasileira que já é cidadã americana e ela disse que nesse momento precisa torcer para Trump fazer um bom trabalho. Olá, pessoal da Record News. Meu nome é Luanda. Eu sou uma brasileira aqui em Oklahoma City. Eu sou já cidadã americana há alguns anos e ontem eu votei pela Hillary. Infelizmente não foi o resultado esperado. Foi assim uma grande decepção. Acho que por parte de quase todo mundo que entende alguma coisa ou de política, acho, não sei. Mas foi difícil aceitar, como ainda vai ser. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. O Trump não me parece ser uma pessoa muito centrada, não uma pessoa assim muito diplomática, e eu não fiquei feliz com o resultado. Em Oklahoma, nunca o nosso voto não é válido por causa de como as eleições são aqui com os votos eleitorais. Então, mesmo o meu voto não teria contado de qualquer maneira. Mas eu fui, votei. Grande experiência, mas vai ser complicado daqui para frente. Espero que não, espero que esteja muito errada e que o Trump surpreenda de novo e faça um bom trabalho. Bem, a gente vai mostrar ainda toda a repercussão sobre a vitória de Donald Trump nas eleições americanas e os detalhes, a análise completa da vitória de Donald Trump, você acompanha no Jornal da Record News com o Heródoto Barbeiro a partir das 9 horas da noite. Agora a gente muda de assunto, vem aqui para o Brasil e segue falando de política. O Conselho de Ética da Câmara ainda discute se abre o processo para suspender o mandato do deputado Jean Willis, do PSOL. Ele cuspiu num parlamentar durante a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Um vídeo gravado pela Record News foi exibido na comissão a pedido do relator Ricardo Izar. Jair Bolsonaro alega que Jean Willis teria agido de forma premeditada, afirmando ao companheiro de partido, Chico Alencar, que iria cuspir em Bolsonaro. A confusão aconteceu na noite de 17 de abril, durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara. Na gravação, é possível ouvir Bolsonaro dizer um bordão usado pelos oposicionistas de Dilma, o que teria irritado Jean Willis. Aliados de Jean Willis alegam que o parlamentar sofre perseguição de Bolsonaro e pedem o arquivamento do caso. Não estou perseguindo ninguém. Ele não pode se vitimizar quando vê os seus projetos serem derrubados, muitas vezes por ações minhas, coisa que eu faço com muito orgulho. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, questionou a ausência do parlamentar do PSOL. A assessoria de Jean Willis explicou que o deputado está em missão oficial nos Estados Unidos e, por isso, não compareceu à sessão. A representação feita pela mesa diretora da Câmara pede a suspensão do mandato do parlamentar do PSOL. O relator tem 30 dias úteis para apresentar um parecer. A gente fala agora de economia, uma boa notícia, viu? As pessoas físicas e jurídicas que comprarem imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal vão pagar menos juros. O banco reduziu as taxas dos financiamentos imobiliários e diminuiu a cota mínima de financiamento dos imóveis comprados dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Em nota, a Caixa informou que a redução dos juros é reflexo da diminuição da taxa Selic, juros básicos da economia, que foi anunciada recentemente pelo Banco Central. De acordo com o banco, o objetivo é contribuir para impulsionar as vendas de imóveis novos de construtoras parceiras e também atrair novos clientes para a instituição.
E a inflação medida pelo IPCA acelerou na passagem de setembro para outubro de 0,08% para 0,26%. Mas, ainda assim, registrou a menor taxa para o mês de outubro desde o ano 2000. No ano, a alta acumulada é de 5,78% e em 12 meses ficou em 7,87%. O grupo Alimentação, que registrou deflação em 0,05% em outubro, após recuo de 0,29% um mês antes, contém os principais impactos do mês. E olha só, a Petrobras anunciou mais de uma redução no preço dos combustíveis. A maior queda é sobre o diesel, que fica 10% mais barato na refinaria. Basta saber se o consumidor vai sentir essa redução nas bombas. Não está dando para encher o tanque e já faz tempo. Pode colocar aí praticamente 1/3 do meu ganho vai no combustível. Que pode agora ficar mais barato. Essa é, pelo menos, a expectativa depois que a Petrobras anunciou uma redução de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. A queda é para as refinarias e ainda não se sabe quando e nem quanto dessa redução chegará ao consumidor. Na última queda, no mês passado, a redução não chegou às bombas em alguns estados. Se fosse repassada de forma integral, essa diminuição de agora seria de 5 centavos para a gasolina e 20 para o diesel. Essa carreta aqui acabou de colocar 400 litros de diesel. São mais de R$1.000 que foram gastos aqui no posto de combustível. Está indo em direção ao Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar parte desta viagem. Além do combustível, pedágios encarecem ainda mais o trajeto. E mesmo com a redução do diesel, o motorista não espera melhora. Vai dar na mesma. Entendeu? O lucro vai ser o mesmo, pequeno, entendeu? Trabalhar para sobreviver mesmo, não tem jeito. Se por um lado há expectativa de alívio para o bolso com a redução dos combustíveis, por outro, os alimentos voltam a pressionar o orçamento das famílias. O índice da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo registrou aumento de 2,73% em outubro, a primeira alta em 6 meses. A CEAGESP monitora 150 produtos e concluiu que houve um aumento nos pescados, frutas e itens como batata lisa e batata comum, couve-flor e mandioquinha. Essa variação está diretamente ligada ao clima. Às vezes eles precisam ter o equilíbrio correto para conseguir sair o produto do tamanho correto. E se não sair do tamanho correto, muitas vezes ele acaba influenciando o preço. Por isso, a melhor coisa é ir para a feira disposto a pesquisar. Bem, neste ano, o Natal dos brasileiros deve ser mais econômico. Mas, mesmo assim, os gastos com compras de presentes devem injetar cerca de 50 bilhões de reais na economia. A maioria dos brasileiros já tem planos para o Natal. Vai presentear a família inteira? Todos. Uma lembrancinha. Quase 110 milhões de pessoas devem ir às compras. Uma pesquisa feita em todo o país mostra que o consumidor pretende desembolsar, em média, R$110 para cada presente. O número é superior ao do ano passado, mas em valores reais significa menos. Nominalmente houve um aumento, mas a inflação cresceu muito mais do que isso. Então, há uma queda real de 5% no valor dos presentes entre 2015 e 2016. Quem for às compras quer pagar em dinheiro ou no débito. Para não ter dívida para o próximo ano, né? Que já no próximo ano já acumula muita dívida, que é material escolar, tudo isso, PVA, então a gente já paga logo à vista. As roupas aparecem no topo da lista dos presentes. Blusa, um shortinho. O brasileiro vai gastar mesmo, mas sem deixar de valorizar o dinheiro. A preferência por shoppings populares como este aqui tem crescido. Quase 24% dos consumidores pretendem vir a esses lugares para fazer as compras de Natal. Sabe por quê? É possível levar mais gastando menos. Eu acho que R$100. Mais ou menos. Os dois, né? Se fosse comprar no shopping, passava de 300. A aposta dos comerciantes é de 3% de aumento nas vendas. Depois da tempestade que foi o ano passado, né, a gente acredita numa recuperação, especialmente do índice de confiança do consumidor. O consumidor está mais animado, acredita um pouco mais no futuro do país, na economia, e a gente já começa a sentir isso no comércio.
E os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio foram divulgados nesta quarta-feira. Os candidatos podem conferir as respostas no site oficial do INEP. Os resultados individuais das provas do Enem serão divulgados apenas no dia 19 de janeiro. Bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Faltando 4 minutos para as 4 horas da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta com a sua participação. E a gente aborda o assunto do dia, claro, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele, que é um magnata do setor imobiliário, não tem experiência na política, ao contrário da sua adversária, Hillary Clinton, a democrata, que tem uma larga experiência na vida política. Você acha, então, que ele ganhou essas eleições por causa dessa experiência como um empreendedor, como um empresário? Você acha que isso ajudou ele a levar essas eleições americanas? Para votar, para participar, últimos minutinhos para votar na nossa enquete usando a hashtag LinkRecordNews. Se você quiser participar também rapidinho, o número está aqui embaixo, é o 11 95307 1851 e a gente vai ler algumas participações que vem chegando agora. Vamos lá então, participação na tela da Franciele de Valença, Rio de Janeiro. Trump conquistou o povo americano pela verdade que ele passa. Ele tem grande poder de persuasão. Opinião da Franciele, então. Obrigada, Franciele. Mais uma do Cássio, de Teutônia, Rio Grande do Sul. Eu acho que isso não interferiu em nada na vitória de Trump. Para ele, então, outras questões que levaram à vitória. Obrigada, Cássio. Agora, o Marco Aurélio, de São Paulo, capital, diz o seguinte: eu acho que a postura de Trump ajudou muito na sua vitória. E sendo um empresário milionário bem-sucedido, jamais apoiará a corrupção. É o que nós vamos ver, né, Marco? Obrigada pela participação. A gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. O Edermar, do Rio de Janeiro, capital, diz o seguinte: não acredito que o dinheiro falou mais alto, apenas o bom senso. Muitos temem as promessas dele sobre imigração, mas lembremos que as leis serão para os ilegais. E ilegalidade é crime, tá certo? Então, obrigada, Edermar. O Anderson, de São Paulo, capital, diz que acredita que o perfil dele foi determinante não pelo fato de ser bilionário, mas sim por ser um político, o mesmo perfil do nosso prefeito recém-eleito. Falando então de João Dória, recém-eleito aqui como prefeito de São Paulo, né? Eles realmente têm ali as suas semelhanças, né? Com relação a isso, dois empresários de sucesso que nunca estiveram na vida política, mas que assumem cargos de poder aí na vida pública. Tem essa semelhança, é exatamente isso que a gente pergunta na enquete do dia. A gente vai mostrar agora o resultado final da nossa enquete. Você acha que Donald Trump foi beneficiado com o fato dele não ser um político, dele ser um empresário de sucesso? 33% acham que sim, que ele se beneficiou por conta disso. E 67% acreditam que não, que outros fatores levaram então à eleição de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete aqui no Link Record News. Lembrando que você segue acompanhando toda a repercussão das eleições americanas ao longo de toda a nossa programação. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. E a gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até a próxima.